gente fez uma discussão inicial sobre o Dia Internacional da Mulher, e aí fica o registro de que nós vamos além dos parabéns, né, considerando que esse é um dia de memória, de comemoração e de luta, especialmente num curso de pedagogia que é predominantemente composto por mulheres. Então fica o registro de que a gente entende o dia como importante, entende a luta como importante, mesmo eu, homem, não tendo necessariamente o lugar de fala adequado para falar do tema. E na aula de hoje, depois dessa discussão inicial que a gente fez sobre a temática do Dia Internacional da Mulher, eu queria, na sequência, me falar um pouco, rapidinho, um pouquinho de mim, queria que vocês também falassem rapidinho, quem tiver possibilidade, um pouquinho de vocês, porque a gente não se conhece pessoalmente, e eu nunca dei aula para vocês, acho que um ou outro, só uma ou outra só aí que eu já conheço por outros motivos e tal. Mas eu preciso, pelo menos, saber um pouquinho, rapidinho de vocês, e vamos tentar fazer isso para não tomar muito tempo, tá? Então, sou o professor Luciano Cores, vocês já tiveram aula com o professor Luciano Lira, mas eu sou o Cores, e aí é único, né? Vocês não vão encontrar muitos Cores espalhados por aí, pelo país. A gente tem poucos. Se achar, é parente meu. E aí fica mais fácil me achar, né? Quando tiver que me procurar no campus e a hora que a gente tiver que voltar, devidamente vacinados e seguros, é por esse nome que vocês devem me procurar, Luciano Cores, né? Sou pedagogo de formação, como vocês serão, dentro em breve. Fiz pedagogia na Universidade de Mogi das Cruzes, isso em 1900 e Guaraná com rolha. Terminei o curso de pedagogia em 2003, que era um curso completamente diferente do de vocês. Era um curso muito mais para formar gestores educacionais do que professores propriamente ditos, porque ele tinha uma outra característica. Era uma época, era um período em que a gente tinha, na formação de professores, o magistério. Então, eu fui fazer pedagogia para complementar a formação. Porque eu sou professor do magistério também. No ensino médio, eu fiz magistério. E completo agora em abril, 21 anos de carreira como professor dos anos iniciais do ensino fundamental, sempre, e sempre com classes de alfabetização. É importante falar disso, porque às vezes tem um pouco essa coisa, né, de que é o professor universitário que dá aula no curso, ele está afastado da realidade da sala de aula, não sabe bem como é que funciona o processo lá no chão da sala de aula, na alfabetização de crianças, no caso, e não é muito o meu caso. É claro que eu estou afastado há algum tempo já, desde que eu entrei no instituto, eu não, por conta do regime de dedicação exclusiva, eu não trabalhei mais com ensino fundamental de ciclo 1, com classes de alfabetização, mas a minha vida inteira foi, até a entrada no instituto, foram 16 anos trabalhando em classes de alfabetização, de primeira série, ou primeiro ano, ou segundo ano, a vida toda. Começando lá em Salesópolis, não sei se vocês conhecem a cidade, é uma cidade pequenininha, nascente do rio, onde está a nascente do rio Tietê. Comecei lá, passei depois por Suzano, fiquei 6 anos em Suzano, depois eu passei pela prefeitura de Mogi também, que é a cidade onde eu nasci, Mogi, a cidade onde eu vivo, onde eu fiz o magistério no antigo Cefam, onde eu fiz a pedagogia na UNC, Universidade de Mogi das Cruzes, e logo depois que eu terminei em 2003 a pedagogia na UMC, em 2004 eu entrei na UMC como professor do ensino superior no curso de pedagogia.
lecionando a disciplina de didática da alfabetização, uma disciplina que se chamava Educação e Conhecimento Científico, e que é equivalente à disciplina do 7º e do 8º período de vocês, que é Seminário de Pesquisa e Educação. E é por isso que eu falei que eu devo voltar a trabalhar com vocês. Trabalho com vocês no 4º e no 5º, e depois no 7º e no 8º de novo, porque é a disciplina que eu devo assumir, que eu já assumi nesse semestre e devo estar com vocês também. Então, entrei em 2004 no ensino superior, logo depois de ter terminado o curso de pedagogia. Era o único professor contratado na universidade que tinha apenas graduação, mas tinha tido uma experiência acadêmica muito interessante, muito boa, e aí fui convidado, assim que terminei o curso, a integrar o corpo docente. Depois eu conto essa história com calma, que ela é até engraçada, a forma como eu fui convidado. Mas isso fica para outro momento. Depois disso, já trabalhando no ensino superior, eu fui fazer um mestrado em Psicologia da Educação, na USP. Fui orientando da professora Denise Trento Rebelo de Souza, que foi orientanda da Maria Helena Souza Pato. Essa vocês conhecem, porque vocês viram, fizeram a discussão do fracasso escolar, da produção do fracasso escolar em Psicologia da Educação. E a obra clássica, a produção do fracasso escolar, é da Maria Helena, e a Denise, que foi minha orientadora, foi orientanda da Maria Helena e ajudou, trabalhou com a Ângela, né, que foi uma das crianças entrevistadas lá no livro da Maria Helena Pato, na pesquisa da Pato. Fiz o mestrado em Psicologia da Educação com ela, discutindo a questão do fracasso escolar, mas no âmbito das políticas públicas, e fiz o doutorado na sequência, também na USP, quando a Denise mudou de departamento. E ela saiu da psicologia e foi para a sociologia da educação. E aí eu fiz o doutorado na USP em sociologia da educação com a Denise como orientadora, discutindo formação de professores alfabetizadores. Aí sim eu consegui entrar na minha praia exatamente. E a tese fala sobre isso, sobre formação inicial de professores alfabetizadores, também no contexto das políticas públicas. E aí, como eu disse, em abril, agora, 17 de abril, são 21 anos de magistério, mas não porque eu estou velho, porque eu comecei muito cedo. Eu sou de uma geração muito diferente da de vocês, que fez, né, que estava habilitado para dar aula já no ensino médio, fazendo curso técnico. E no Instituto eu completo esse ano 5 anos. Era o grande sonho da minha vida, continua sendo o grande sonho da minha vida. Sabe quando você sonha acordado? Então eu sonho acordado, porque a grande meta da minha vida era terminar o doutorado e entrar para uma instituição federal de ensino superior, que eu já estava muito cansado de trabalhar na escola privada por diferentes motivos, mas principalmente porque a escola pública sempre foi a minha paixão e aquilo que eu defendi a minha vida inteira, né? Como professor, na condição de professor, de militante, de militante político, militante sindical, enfim. Apesar de nunca ter sido de nenhum sindicato propriamente dito. Mas a minha trajetória é mais ou menos essa. Vim para Jacareí, no Instituto, fui o primeiro pedagogo a chegar no campus, e eu não tenho pudor e nem vergonha nenhuma de dizer, porque eu digo isso com muito orgulho, que esse curso, ele é quase que meu quarto filho. Porque quando eu cheguei, a gente não tinha curso de licenciatura, e foi uma disputa política muito grande para decidir qual curso seria a licenciatura. E nós tivemos que fazer um esforço. Eu, professor Valdir, professor Rodrigo Pacheco, e depois professora Juliana Basílio, que não está com a gente, está lá em Itaquá agora, para que a gente fizesse o curso de pedagogia rodar. Então eu me considero pai do curso, e com muito orgulho, porque eu acho que ele é um curso necessário em Jacareí e na região.
É o único curso de pedagogia público que nós temos na região toda do Vale do Paraíba e da região do Alto Tietê e Litoral Norte, que são as regiões que a gente atende. Então, tenho muito orgulho de dizer isso, por isso que eu falo sem pudor. Então, eu tenho muito carinho por esse curso, levo ele muito a sério. Tanto que, se vocês virem, eu estou em tudo, né? Estou no NDE, participo do colegiado indiretamente, supervisiono estágio dentro do curso, oriento o TCC, oriento o PIBID, então tudo que está relacionado ao curso de pedagogia, eu estou lá dentro. E aí é um pouco para contar do que é essa minha vida, né, como professor, e do que é essa minha paixão como alfabetizador, que sempre foi a minha área de atuação e a minha área de interesse e de pesquisa também. Estou afastado há quase 5 anos por conta de ter entrado no Instituto, mas não deixei de trabalhar com a alfabetização e continuo fazendo isso indiretamente por meio dos meus alunos de iniciação à docência no PIBID e de iniciação científica quando tem, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. Depois vocês vão conhecendo mais, né? Sou pai do Miguel e da Laura, que são os filhos menores. Miguel com 15, a Laura com 11. Talvez vocês conheçam logo. Não moram comigo, mas estão sempre aqui. Então, de vez em quando deve ter uma invasão deles aqui, do Miguel e da Laura. O Sinete está dizendo que caiu, mas deve ter sido ela. Imagino que vocês estejam me ouvindo. Então, sou pai do Miguel e da Laura, tenho um filho mais velho, que é o Renato também, mas esse já bateu asas, está com 25 anos. Também, além de trabalhar cedo, eu comecei a fazer filho cedo também. Então, tenho o Renato, o Miguel e a Laura. Tenho 2 gatos, 2 cachorros, né? O Amarelo e o Cássio são os gatos, tenho a Fanny e o Café, os cachorros, uma horta e um curso de pedagogia como amores da minha vida, como grandes amores da minha vida, né? Que são permanentes, mais minha companheira, né? Enfim, contei um pouquinho de mim, mas contei só as partes boas. As partes ruins vocês descobrem depois, aos poucos, brevemente, ou já descobriram pelos corredores, porque eu imagino e eu sei que vocês conversam entre vocês, né, e devem saber um pouquinho do que é o professor Luciano, e talvez alguém tenha dito espera para ver quando chegar no 4º período. Foi isso ou não? Como é que foi? Como é que é para vocês essa expectativa da disciplina de alfabetização, né, e de estar finalmente com o professor Luciano Cores? Aí eu faço essa pergunta para aproveitar para quem responder, contar um pouquinho sobre si também, para eu ir conhecendo vocês aos poucos. Então ficam essas 2 perguntas como mote para eu conhecer vocês. O que vocês esperam da disciplina? O que vocês esperam do professor? Como é que é? Pode falar abertamente que eu não pego o ranço, não. Então, fica à vontade, a palavra está aberta. Quem vai? Giovana? Oi, professor, tudo bem? Oi, Giovana. Tudo bom? É que eu tinha visto que a Sara ligou o microfone, aí eu acabei desligando, mas o senhor falou meu nome, eu vou falar então. Só aí, é que eu vi o seu piscar primeiro, por isso que eu falei seu nome. Ah, tá bom então. Primeiramente, Então, boa lá, noite. Gi. Meu nome é Giovana e respondendo essas 2 perguntas, creio que a expectativa é bem alta. Eu não estou te ouvindo, eu não sei se todo mundo, mas eu não estou te ouvindo. Você tá ouvindo agora? Agora estou. Ah, tá ótimo. É que eu tô no celular, porque no computador não tem Agora microfone. Eita, e agora? Agora estou. Agora tá ainda. Tô. Bom, eu vou continuar falando, aí se não tiver, o senhor me avisa, tá bom? Tá bom. Então, creio que a expectativa para mim é bem alta. Eu ouvi falar, sem querer puxar saco, mas eu ouvi falar muito bem do senhor. O senhor é um professor excelente, além de ser apaixonado pela matéria, que é uma das coisas assim que eu prezo bastante
e admiro num professor, que seja apaixonado e que ame a matéria que ele está dando, né? Que isso vai passar para o aluno, né? Vai criar mais interesse do aluno acerca da matéria. Agora, falando um pouco de mim, eu vim transferida de outro instituto federal aqui de São José dos Campos, onde eu moro. E aqui nesse instituto eu fazia licenciatura em matemática. Eu comecei em 2018, perdão, e eu fazia licenciatura em matemática. Só que, assim, matemática é uma área que eu gosto, mas eu acabei me apaixonando mais pela área pedagógica. E aí meu noivo já fazia faculdade no instituto aqui aí de Jacareí, e ele falou para mim tentar, para eu poder me inscrever no curso de pedagogia. E aí eu entrei ano passado, no meio dessa pandemia, dessa loucura. E até ia chegar a fazer uma matéria que é alfabetização 2, de idade da alfabetização 2, mas aí eu preferi não fazer para fazer tudo certinho, encaminhar tudo certinho. Legal, Giovana. Fez bem. Isso, não sei mais o que falar. Eu vou fazer 22 anos agora. É uma menina. Isso aí. É uma menina. Jovenzinha aí. O que você tem de vida, eu tenho de profissão. Olha aí, que coisa. Mas quase, carreira né? muito boa. Mas veja só, você falou uma coisa interessante. Da minha paixão pela alfabetização, que eu não escondo. Realmente eu não escondo. Porque, assim, os professores têm mania de dizer, todos eles, que eles acham que a disciplina deles é a mais importante do curso, né? Todo professor age assim. Eu não sou desses. Eu não sou desses. Eu não acho que a minha disciplina é a mais importante do curso. Eu tenho a mais absoluta certeza que é a mais importante do curso. E eu falo isso por quê? Porque talvez seja a tarefa mais nobre que a gente tem como professor. E é o lugar onde a gente colhe resultados e frutos numa velocidade tão espantosa quando a gente trabalha direitinho, que é apaixonante. Você pegar aquele menino que chega sabendo muito pouco sobre a leitura e sobre a escrita na sua mão, sem saber ler quase nada, sem conhecer os nomes das letras, e você termina o ano entregando esse menino lendo e escrevendo, ou essa menina lendo e escrevendo por conta própria. Deve ser maravilhoso. É quase mágico. Não fosse o trabalho que dá, seria mágico. Mas verdade. Eu espero que vocês se apaixonem também tanto quanto eu, porque é realmente uma tarefa nobre e primordial dentro da escola. Legal você ter comentado isso, Giovana. Seja. Obrigado. E espero que muitos de vocês se apaixonem tanto quanto eu e sejam bons alfabetizadores. Porque uma coisa eu vou dizer, aqui todo mundo vai ser alfabetizador. Não adianta imaginar que vai fugir, porque, não, vou dar aula só para o 5º ano. Desculpe avisar, você vai alfabetizar. Que vai ter criança no 5º ano que não vai estar alfabetizada. Vou dar aula na educação infantil, você também vai alfabetizar. Não daquele modo como era antigamente, mas você vai alfabetizar em algum momento da vida. Né? Então, por isso que eu digo que é um componente curricular que guarda grandes expectativas. Né? Mas obrigado, Giovana. E agradeço. Ainda bem que você veio. Eu lembro da sua análise de currículo. Vamos lá. Vamos lá. Quem fala? Nicolas, está querendo falar? Oi, professor. Está dando para me ouvir? Opa! Alto e claro. Eu, na verdade, só troquei aqui que eu estava no celular, passei para o computador, mas já que o senhor chamou, eu falo um pouquinho. Meu nome é Nicolas, eu sou professor de História na rede municipal de São José dos Campos. Cheguei a começar a disciplina de currículo e avaliação com você e com a Cris no semestre passado, mas acabei não tendo perna para desenvolver e só assisti as primeiras aulas mesmo. Estava bastante ansioso para essa disciplina por conta justamente de ser assim uma das atividades não só mais nobres, mas uma das principais que a gente vai fazer enquanto pedagogo, né?
E estou bastante curioso. Acho que era mais isso, assim, não tenho muito o que falar, mas estou bastante empolgado. E é isso aí. Legal, Nicolas. Eu também lembro da sua análise de currículo, né? Então, ainda bem que você veio também. E vamos lá, matar essa curiosidade aí e ver e descobrir esse caminho difícil, mas espetacular que é a alfabetização, né? Vamos junto. Obrigado, Valeu. Nicolas. Deixa eu ver quem está piscando aqui querendo falar, que não está aparecendo o nome. Quem vai na sequência? Pode ser eu, professor. Então, vamos lá, quem está falando? Jussara. Jussara, vamos lá. Bom, quanto à expectativa da disciplina, é a mesma empolgação de todas, que para mim é tudo inédito, estou aqui para aprender, tá? E eu nunca ouvi falar muito do senhor, mas falaram que o senhor já foi coordenador. Isso eu ouvi, mas não falaram nada. Mas é muito pouca coisa que eu ouvi, mas falou que você já foi coordenador. E aí a expectativa... Eu faço estágio aqui na escola pública, pertinho da minha casa. Pelas alunas que já fizeram a alfabetização, elas gostaram muito. Então, aí também é uma coisa que acende a expectativa positiva de estar me empenhando em aprender a disciplina. Tá? Eu me chamo Jussara, eu tenho 54 anos com muito orgulho, tá? Com todos os meus erros e acertos, tá? Sou uma pessoa que vim de Alfenas. Em 1990 eu vim para São José para fazer cursinho, para tentar vestibular na IFOA ou na Unesp aqui para odontologia, mas desviei meu caminho, casei, fui para o Japão, voltei final de 98, voltei para o Brasil, construí minha casa, trabalhei numa ONG, onde eu exerci 2 anos, dei aula de japonês, introduzi os ideogramas, né? Aí, em 2008, eu consegui uma bolsa de estudo aqui na Anhanguera, eu tenho bacharel em administração, consegui bolsa de estudo, eu fiz técnico de administração pelo SENAC, consegui bolsa de estudo pela ETEP, técnico em informática. Aí, depois, em 2017, eu consegui bolsa no IFE de Campo Jordão e fiz análise de sistema por 1 ano e meio. Vim para Jacareí, porque não tinha como eu ir para Campo Jordão, porque a pessoa que levava a gente e trazia, ele formou. Aí eu consegui transferência aqui, fiz 6 meses, mas eu vi que não é minha área. Aí eu tentei, falei assim, vou tentar pedagogia. E pedagogia era uma coisa que eu não sonhava, porque havia muita discriminação, muita desvalorização. E mesmo eu dei aula de japonês, porque eu queria ajudar a empresa em que eu estava, porque eu acreditava na ideologia dela, né? E fui muito feliz nisso, mas sem ter nenhum procedimento, eu dei por dar. E fui muito feliz, eu acredito. Aí agora estou fazendo pedagogia, tranquei a matrícula da ADS, estou agora fazendo o 4º módulo da pedagogia, não aproveitei nenhuma disciplina para fazer desde o começo, tá? E estou aqui, estou fazendo estágio perto da minha casa e vamos ver o que dá. Uma caminhada longa aí, hein, Jussara? Longa e cheia de histórias, isso é bom. O acúmulo de experiências diferentes, né? E aí você vai me ajudar com esse japonês aí, sabia? Seu. Porque nós vamos falar em alguns momentos do que é uma escrita alfabética, do que é uma escrita ortográfica, do que é uma escrita ideográfica, e de um sistema que não é alfabético, que é o caso do japonês, que é um sistema silábico de escrita diferente do nosso. Então, em algum momento, você vai me ajudar com esse seu japonês aí, para eu explicar umas coisas que são muito importantes da gente entender, de por que as crianças escrevem de determinada forma em determinado momento do processo. Tenho certeza que você vai conseguir contribuir com a gente. E que história, né? História muito clássica dos anos 90, né? Obrigada.
dos decassegues, né? Aqueles que retornaram ao Japão, retornaram entre aspas, porque fizeram um caminho de volta dos seus ancestrais na década de 90 para conseguir construir a sua vida. Tem um trabalho de pesquisa sobre o tema, sobre os filhos dos decassegues e a alfabetização dos filhos dos decassegues quando eles retornam ao Brasil. Está publicado na Amped, esse trabalho, que foi uma orientanda minha, Suziane, que produziu, porque ela era uma dessas. Ela era filha de decassegue e que estudou uma parte no Japão e depois veio para o Brasil. Uma loucura, né? Aprender um sistema silábico lá e depois ter que aprender o português alfabético aqui. Então, vai me ajudar. Se eu puder, estarei à disposição. Muito obrigado. Tudo de bom. Para nós, sempre. Depois da Jussara, alguém? Não vai todo mundo hoje, a gente vai aos poucos. Porque eu vou perguntando e aí a gente vai caminhando. Mas quem que vai agora? Posso ir? Claro! Olá, tudo bom? Olá! Bom, eu sou Fernanda. Também é a minha primeira aula no curso, também vim de transferência da turma. Fernanda Bastos, que eu vi que tem outra Fernanda aí. Então, Fernanda Bastos. Eu sou formada em dança pela Universidade Federal de Viçosa e tenho mestrado em dança pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente eu sou professora da Prefeitura de Tremembé, eu trabalho com a disciplina de arte e com a disciplina no ensino integral de experiências artísticas e culturais. Então tenho esse trabalho meu com dança, meu mestrado foi na área da dança e educação, pensando na inserção da dança na educação básica de fato. Então, sobre políticas públicas, a gente insere a dança e as 4 linguagens artísticas no currículo escolar. Opa. Então, como eu estou trabalhando agora, não estou querendo fazer doutorado por enquanto e não conseguia ficar parada sem estudar, vi a oportunidade e me inscrevi no curso de pedagogia, que é uma área que me interessa também, gosto da educação bastante. E tô super aberta, super curiosa para saber como é que funciona o curso. Não conheço ninguém, não sei de nenhum assunto sobre o curso. Matriculei nas disciplinas que dava, de acordo com o meu horário que eu trabalho. Sim. E tô bem animada, tô com a expectativa lá em cima. E é isso, tô por enquanto... adorei o vídeo que você trouxe, a fruição artística. Muita feliz escolha, e é isso. Legal, Fernanda. Você me faz fazer 2 comentários. Você sabe que você toca na questão das 4 linguagens artísticas, né? Dança, música, artes visuais, né? E teatro. E o meu desvio de caráter sempre foi a dança. Eu nunca consegui trabalhar direito com dança com as crianças. Por conta de não conhecer mesmo. Então, também acho que você tem muito a contribuir com a gente. Seja bem-vinda, né, por trazer essa experiência. E às vezes é bom não saber nada mesmo, porque a gente não chega com impressões sobre o curso, né, do ouvir falar. A Jussara comentou que eu fui coordenador, e eu fui coordenador mesmo. Fui o primeiro coordenador, mas eu acabei deixando a coordenação por motivos pessoais e tal. Tive uma licença médica, uns problemas de saúde, mas estou bem, estou firme de volta. Mas legal, Fernanda. Muito bom saber que nós temos uma artista também na turma, ajuda muito, com certeza. Obrigado, viu? Nada. Beleza. Vamos lá, mais alguém? Vamos mais 2 pessoas, aí a gente vai aos poucos. Semana que vem eu faço outra pergunta e eu vou conhecendo mais gente. Quem que vai na sequência? Coragem. Vamos lá? Opa, deixa eu ver. Alguém levantou a mão ali, só não consigo enxergar quem é. Que eu esqueci que eu falar que eu tenho 15 graus de miopia, viu? Tem hora que eu não enxergo. Quem que tá com a mão levantada? Pode falar. Eu. Eu quem? Eu sou a Beatriz Cardoso, no caso, ele tem 2. Beatriz. E aí, Bia? A respeito da matéria, eu acho que eu vou aprender bastante. E que vai ser uma das matérias que eu gosto bastante.
por conta do estágio. Uhum. E eu já vi essa parte no estágio. Não vi, gente, mas eu vi as professoras tentando ensinar as crianças, assim, e eu achava Sim. bem legal. Sobre... Pode falar. Sobre o que eu já ouvi do senhor, eu já tive aula com o senhor, então eu já conheço. Então, eu já sei como é. E hoje em dia eu vou fazer 20 anos esse ano. Uhum. E eu tô fazendo estágio. No caso, agora minha aluna estaria indo para o 5º ano. Mas como ela não foi alfabetizada, então a professora fazia esse processo. Então eu acompanhava a professora. Sim. Nesse processo. Por isso que eu acho que eu vou gostando bastante dessa aula. Oh, legal. Legal, Bia. A Bia, deixa eu contar. Eu nunca tinha dado, a turma da Bia foi a primeira turma para quem eu dei aula no ensino médio na minha vida. Eu nunca tinha dado aula para o ensino médio e eu fui dar aula de filosofia para eles. Foi a primeira turma para quem eu dei aula no Instituto, a turma da Beatriz. Foi a primeira turma de ADM a se formar também, né, no integrado do ensino médio. Então, a Bia já é velha conhecida, jovem conhecida de muito tempo, nossa, e foi minha aluna já, né? Muito boa aluna, inclusive no ensino médio. É isso aí, Bia. Obrigada. Obrigado. Que bom que nós nos encontramos de novo. Fico muito feliz. Fiquei muito feliz quando soube que você tinha entrado no curso. Estou mais feliz agora que a gente se encontrou. Também. De novo. Vamos lá. Mais alguém? Mais uma pessoa para a gente avançar na conversa? Mais alguém se candidata? Eu posso falar? Vamos. Eu quem? Eu sou a Daniela. Fala, Dani. Bem, professor, eu lembro do senhor também, o senhor, quando a gente entrou no primeiro semestre, eu acho que você era ainda coordenador no comecinho. Eu acho que sim. E depois de um tempo você saiu, eu acho que entrou a Sheila. Isso. Eu lembro bem. A respeito do professor também, eu já ouvi falar, porque eu faço estágio com algumas meninas que já tiveram aula com o senhor. Uhum. Elas também falam bem da matéria, você realmente igual falou que ama a matéria que você dá também. E a respeito da matéria, eu achei também bastante interessante, porque agora eu comecei a fazer estágio e eu comecei com o 1º ano. E eu tô dando aula para eles de reforço. Então, a gente vê que bastante alunos com dificuldade na letra, leitura, alfabeto. Então, acho que por conta da pandemia, eles acabaram perdendo bastante coisa. Então, para começar agora com eles, eu tenho que praticamente começar do zero com eles. Então, eu fiquei muito interessada na matéria também, porque ao mesmo tempo que eu posso aprender com o senhor, eu também posso passar para os alunos que eu estou dando reforço agora. Então, eu fiquei muito interessada na matéria mesmo. Sem dúvida. Em todas, mas acho que essa aqui me chama bastante atenção. Sem dúvida. E é um sintoma, isso que você conta, sabia? O fato de os alunos... Primeiro que é claro, a pandemia, ela afetou muito todo mundo, né? Os adultos nos afetou e afetou muito as crianças também, principalmente em fase de alfabetização. O Wagner, nosso diretor, eu acabo virando consultoria, sabe? Ele me perguntou muita coisa, porque a Lídia, que é a mais velha dele, está em fase de alfabetização e não estava conseguindo na escola mesmo, tendo aula remota, e a gente trocou muita ideia. Então, essa realidade existe. E ela é um sintoma também. E o fato de... E veja, e é a filha de alguém que tem uma formação, que tem uma estrutura e tudo mais. Imagina o que não estão passando as crianças da escola pública, que não tem recurso tecnológico, sim, né? E tá verdade, tenso. é bem difícil. Tá tenso. Então, para eles é bem difícil. Acho que para os alunos da escola particular já é bem difícil, que dirá a escola pública, né? Que não teve o total apoio, assim. Sim. Porque, assim, tem crianças que têm o apoio dos pais ali, tem pai que fica em cima, que ajuda e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem pais que não têm tempo, né? Então, essas crianças que têm mais dificuldade. Sem dúvida.
E é um sintoma também que os alunos que precisam de reforço vão parar na mão do estagiário. Eu não estou dizendo Sim. com isso, Dani, que a culpa é tua. Mas devia ser o contrário, né? Por que não deixaram você com os alunos que já estão bem? Porque daí você, né? Então. E não foi o contrário, quer dizer, a professora mais experiente, aquela que é a professora da classe, que deveria saber o que fazer, é que teria que ficar com quem tem mais dificuldade. Então, quando eu entrei e falaram para mim, você vai dar aula de reforço para aqueles alunos. Nossa, eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, mas como assim? Não tive preparação e tal, fiquei um tempo parada também. Mas eu falei, então vamos, né? A gente aprende também, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. E aí tem um sofrimento envolvido aí, eu tenho certeza, né? De ver o quanto difícil é. Sim. Mas a gente vai ter, já a partir de hoje, nós vamos começar a discutir elementos que vão te ajudar. Com certeza, e vão ajudar todo mundo. Tenho tranquilidade total em dizer isso. Tá bom? Valeu, Dani, então a Dani faz estágio de alfabetização. Muito bem. Então vamos lá. Também vai nos ajudar contando os causos da escola pública, da classe de alfabetização, como é que ela está funcionando nesse período de pandemia. Eu imagino. Nossa, mãe, deve ter muita coisa para contar. Gente, eu não vou todo mundo, porque senão a gente fica a noite toda aqui. Mas aí semana que vem vai mais algumas pessoas falando e eu vou conhecendo vocês aos poucos também, tá bom? É só uma questão de gestão de tempo aqui mesmo. Queria conhecer todo mundo, mas vamos devagar, que a gente... Devagar e sempre, né? Eu vou voltar... Não vou projetar, ou vou projetar, deixa eu ver. Vou ter que projetar, porque eu quero apresentar para vocês agora, já que a gente falou um pouco, não sei se apresentaram um pouquinho, alguns de vocês, eu falei de mim, e eu quero apresentar para vocês o programa de ensino. Depois eu vou colocar esse material no Moodle, tá? Não vou colocar a tela inteira, só que eu volto depois. Não vou colocar a tela inteira para poder olhar. Se eu coloco a tela inteira, fica difícil de eu olhar o Teams. Então, vejam, o que é, em resumo, bem resumido, o nosso programa de ensino. Está aparecendo para vocês aí, não? Está dando para ver? O resumo do programa? Sim, professor, eu estou vendo. Ótimo. Então, veja, não necessariamente nessa ordem esses temas vão ser trabalhados, tá? São temas que são... Não gosto muito da palavra, mas eu acho que é a melhor que define como esses temas se relacionam. Eles são entrelaçados, né? São uma trança de temas, vamos dizer assim, em que a gente vai ter que discutir, por exemplo, a questão da história da alfabetização, por uma razão muito simples. Essa aula eu gosto, ela é um pouco mais para frente, acho que é a terceira ou quarta aula, mas ela é uma temática muito importante, por quê? Tem um historiador marxista que chama Eric Hobsbawm, o Nicolas deve conhecer o Hobsbawm, né, que traz, né, uma ideia que era do Marx, que é a ideia de que quem não conhece a sua própria história está condenado a repeti-la. E aí a história da alfabetização é importante de ser discutida, porque quem não conhece a história daquilo que trabalha está condenado a repetir os erros do passado. Por isso que a gente vai olhar para as questões nesse semestre relativas à história dos métodos de alfabetização. Porque, por exemplo, uma coisa que seria muito comum seria a Dani, em algum momento, chegar para mim e dizer, professor, tem um Joãozinho ou a Aninha lá na escola que eu estou fazendo estágio e ela não consegue aprender a ler e escrever. O que eu faço? Né? Que material eu uso? E aí a única resposta possível para a Dani seria a seguinte, Dani, a primeira coisa a fazer é, se você crê em alguma coisa, ajoelha e reza. Porque eu não consigo tirar nada da bolsa agora, nem te mandar nada por e-mail, para você resolver o problema.
né? Não existe um método que resolva todos os problemas da alfabetização. Isso foi tentado ao longo da história. E continua em pauta essa discussão de qual é o melhor método para se alfabetizar alguém. Nós vamos discutir a história das metodologias, que é diferente de método. Metodologias são um conjunto de técnicas que são testadas, aprovadas, por meio da pesquisa didática, e que funcionam dentro desse processo de alfabetização. E nessa história a gente discute conceitos e também como esses conceitos e esses métodos implicam na prática. Porque aquilo que eu penso sobre alfabetização, que pode vir da história, porque não raro eu penso a alfabetização a partir da forma como eu fui alfabetizado. Então, vou dar um exemplo rápido. A maioria absoluta de nós deve ter sido alfabetizada a partir, se não da cartilha, pela cartilha, ou por alguma coisa parecida com a cartilha. Aqueles carreirão, babebi bobu, né? Quem que não foi? Não sei, nós vamos fazer um levantamento. Eu estou torcendo o pescoço aqui, que eu não lembro se está aqui a cartilha, ou se está na outra estante. Não, não está aqui. Está na outra estante. Todo mundo fez, né? Aqueles exercícios de coordenação motora, ondinha, cobrindo a folha inteira, pauzinho, chuvinha para a direita, chuvinha para a esquerda, pauzinho, bolinha, pauzinho, bolinha, pauzinho, bolinha, como elementos anteriores até à alfabetização, né? Eu vi que a Giovana fez uma pergunta no chat, mas eu já respondo. Então, a gente tem que olhar para isso, porque às vezes eu vou para a alfabetização, quando eu me formo, depois que eu me formo, reproduzindo velhas práticas do passado, porque eu tenho a impressão que funcionaram comigo e elas continuam funcionando. Então, a gente tem que olhar para a história para poder entender como é que nós vamos processuar uma ideia de alfabetização bastante diferente daquela que a gente conhece. Por isso, a gente passa pela história. Nesse contexto histórico, nós temos, nesse segundo tópico, a alfabetização entendida como um processo individual de reconstrução da escrita. É mais ou menos assim. O mesmo processo pelo qual a humanidade como um todo passou para a aquisição do sistema de escrita, o indivíduo tende a repetir. É um processo muito parecido. Se a humanidade começou a registrar os eventos históricos, ou os eventos do cotidiano, por meio, primeiro, das pinturas rupestres, depois pela escrita cuneiforme na Mesopotâmia, e depois passando a escrever os hieróglifos egípcios, até chegar a uma escrita grega que depois se transforma numa escrita latina, até chegar, por exemplo, no nosso caso, uma língua portuguesa de origem latina. Houve um processo de evolução, até a gente chegar num sistema alfabético e ortográfico de escrita. Esse mesmo processo da humanidade parece que se repete nas crianças. As crianças também levantam hipóteses sobre a escrita em algum momento da sua história de alfabetização. Cada indivíduo tem uma pré-história da alfabetização, em que ele pensa que não há diferenciação, por exemplo, entre escrita e desenho, assim como aconteceu com a humanidade. Até que ele entende, passo a passo, a construção da escrita como um fenômeno gradativo, processual e cumulativo. Então, nós vamos entender esse elemento aqui, teórico, que se chama psicogênese da língua escrita, como central no processo de alfabetização. Né? Como é que nasce do ponto de vista psicológico e linguístico, como é que se desenvolve do ponto de vista psicológico e linguístico o aprendizado da leitura e da escrita. Por isso a gente estuda também a psicologia histórico-cultural na sua relação com a alfabetização, porque não adianta achar que porque eu disse que cada indivíduo passa por um processo semelhante àquele que a humanidade passou, que a pessoa aprende sozinha a ler e a escrever, que não aprende. Eu preciso de uma intervenção, de uma mediação
que é psicologia histórico-cultural que explicou para a gente, vocês devem lembrar disso, quando vocês discutiram Vygotsky, Leontiev, Luria, lá em psicologia, em que eles falavam muito mais da mediação e da filogênese da cognição como elementos que promovem a aprendizagem, que fazem com que o indivíduo sinta-se impulsionado a aprender. Então, nós vamos olhar para essa psicologia também, em como que ela interfere no processo de alfabetização. Vamos entender essas hipóteses que os alunos levantam. A Daniela já deve ter ouvido, já que faz estágio em classe... Hoje eu vou pegar no pé da Dani. Já que está fazendo estágio lá no ensino fundamental em classe de alfabetização, ela deve ter ouvido expressões como silábico, silábico-alfabético. Esse menino é pré-silábico, né? É quase um xingamento, porque eu não posso mais chamar de burro, chamo um menino de pré-silábico. E aí, essa... É verdade, escuta mesmo lá. É isso aí, né? Escuta, eu sei. E aí, nós vamos entender esse processo, porque isso existe, e ele foi descrito cientificamente, esse processo e essas etapas pelas quais as crianças passam, do pré-silábico para o silábico alfabético, até a conquista da escrita alfabética e ortográfica. Então, nós vamos entender essas hipóteses de leitura e de escrita nesse semestre e no semestre que vem também. E aí vamos entender, porque essa discussão é uma discussão política. A discussão da alfabetização, quem não estiver anotando, anota. A discussão da alfabetização é uma discussão política, por excelência. O domínio, a garantia do acesso e do domínio da linguagem escrita, principalmente pelas classes populares, é um ato político. E que envolve um compromisso com essas classes populares. E que demanda um certo tipo de competência técnica. Porque é desse compromisso político com as classes populares, com a escola pública, que você escolhe uma competência técnica e desenvolve uma competência técnica destinada a um fim político. Então, a política vai permear toda a nossa discussão sobre alfabetização. Por isso que esse item está aqui, o item 5. Vamos falar de tempo e de espaço de aprendizagem, porque, vejam, uma das coisas que se discute ainda na contemporaneidade, no nosso tempo, é quanto tempo leva um aluno para aprender a ler e escrever. Alguns dizem, enquanto política pública, vejam, que os meninos têm que estar alfabetizados até os 9 anos de idade. Obrigatoriamente. Política pública diz isso. E vejam que coisa estranhíssima. Que situação é essa em que a política pública tem que me dizer quando que um aluno tem que estar alfabetizado? E por que essa idade mágica de 9 anos? E por que magicamente algumas crianças se alfabetizam aos 5, aos 6 anos de idade? Por que tem crianças que já chegam à escola sabendo ler e escrever e outras têm até os 9 anos de idade para aprender a ler e escrever? É porque essa criança é incapaz de aprender ou tem mais dificuldade, ou há algum erro do ponto de vista didático e metodológico nesse processo? Então, nós vamos ter que discutir tempo, vamos ter que discutir conteúdo de aprendizagem, modalidades organizativas do trabalho docente, para que a gente possa fazer essa tarefa mais nobre do professor, que é a transposição didática, a conversão do saber científico em saber escolar. Como é que eu converto a linguagem que está viva no mundo, a linguagem escrita que está viva no mundo, em algo que possa ser aprendido por todos na escola, o mais rápido possível. E vou me posicionar politicamente contrária a essa ideia apregoada pela política pública. Criança tem que aprender a ler e escrever no primeiro ano, porque todo mundo tem condição de aprender a ler e escrever no primeiro ano. Claro que há exceções, mas a meta é preparar vocês para isso.
para que vocês sejam capazes de alfabetizar a todos até o final do primeiro ano do ensino fundamental, porque isso é possível de ser feito, desde que eu domine técnicas, metodologias, conceitos, a ciência envolvida por trás do processo de ensino da leitura e da escrita, as questões sociolinguísticas, linguísticas, psicológicas que estão ali postas, sociológicas que estão ali postas no processo de alfabetização. E vamos aprender também, vamos discutir também o trabalho pedagógico na sala de aula. Que tipo de interações que são significativas e como é que eu ensino essa turma toda? Porque eu lembro e imagino o pavor que talvez tenha passado pela cabeça de vocês, mas que se não passou, vai passar agora, que é o seguinte: se ver diante de uma classe com 40 alunos de 6 anos de idade para alfabetizar todos, vocês imaginam a cena? Como é que eu faço para alfabetizar 40 alunos? Professor. 40 capeta endemoniado, né? Principalmente os meninos. Sem questão de sexismo. Tem questões biológicas que eu vou falar, porque os meninos são mais difíceis depois também, né? Mas imagina o terror. E você saber que você tem que cumprir essa tarefa. Né? Vivi isso muitos anos. E é realmente terrível. Não vou amaciar para você, vou dizer que é terrível. Quem que me chamou? Eu, Deise. Diga, Deise. Professor, você falando agora, hoje mesmo eu tive uma discussão em casa com os meus irmãos e com a minha mãe sobre essa prática da alfabetização, e estava lembrando com eles que eu tenho lembranças nítidas do pré, aonde eu já aprendi, onde eu já saí lendo, ou seja, com 6 anos na primeira série, eu já sabia ler. No pré, eu lembro perfeitamente a gente aprendendo sobre centena, dezena e unidade, com aquele material dourado, que era o de madeirinha e tudo mais. Às vezes eu tenho a impressão que o método agora parece que atrasa um pouco as crianças. E na minha época, da forma como eu aprendi, parece assim, que era tão simples, parecia tão fácil. Todas as crianças já sabiam lendo, já saía do pré fazendo conta. Uhum. Eu vejo assim, parece, na minha opinião, né? Eu acho assim que, lógico que tem suas vantagens, tem os seus métodos comprovados hoje, mas às vezes eu acho um pouco atrasado, porque assim, cada um aprende de uma forma. Tem crianças hoje em dia que a gente só consegue ensinar no método antigo. Uhum. E não da forma como é hoje, né? Construtivismo, né? Que tem que deixar ele descobrir sozinho e tudo mais. Mais ou menos nessa linha. E aí, tanto que em casa a gente, assim, acaba discordando um pouco, porque a gente realmente acha que atrasa as crianças. Aí, Deise, né? Eu vou te dizer o seguinte, Deise. É muito legal você ter trazido essa discussão, porque, veja, eu digo com a maior tranquilidade e certeza do mundo que o que você está chamando de construtivismo, que é o que as professoras e a maioria das escolas nomeia como construtivismo, não é construtivismo. Porque só o fato de você ter expressado que deixa que as crianças aprendam sozinhas, revela uma distorção da ideia construtivista de alfabetização. Sim. Porque ela não é isso. Muito pelo contrário. É uma proposta que exige muito mais do professor. Exige um conhecimento profundo do professor, porque ele tem que saber como agir com cada criança. Para não acontecer o que acontece com a Dani, que empurraram para ela os alunos com mais dificuldade. Por que o professor faz isso? Porque ele não sabe o que fazer. Grande parte da formação construtivista, dita construtivista, dos professores que estão em atuação na rede hoje, foi feita de orelhada. E o que eu chamo de orelhada?
é o coordenador, é o supervisor da rede que ia fazer o curso lá na EFAP, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Professorado, lá na João Ramalho, em São Paulo, com os bambambãs, né, com a Rosaura Soligo, com a Adélia Lerner, com a Marisa Garcia, com todo o pessoal bambambam. Aí o supervisor chegava e dava o cursinho para o coordenador, que chegava e repassava para os professores. E aí, o que era falado lá na EFAP, lá na ponta, pelos bambambãs, era espingarda de caçar rolinha. E quando chegava no professor na outra ponta, virava espinafre de caçar arolinha. Telefone sem fio. Sim. Telefone sem fio. Porque esse é o modelo de formação, principalmente na rede estadual de São Paulo e nas prefeituras municipais, que foi aplicado durante as últimas 3 décadas no Estado. Então, nós vamos discutir isso também, de por que isso aconteceu. E sim, como... vai ser bacana, hein? Vai ser bacana entender tudo isso, vai ser uma discussão bem legal. E é isso aí, porque daí a gente vai romper também com esses preconceitos todos, até com a cartilha. Porque eu também não estou dizendo que você rasga a cartilha e joga fora, que não é para ensinar sílaba para as crianças. Sim. Isso eu não vou dizer. Só que nós vamos discutir o como fazer isso. Né? Vamos entender melhor, né? Vamos entender melhor. Porque se a gente lembrar da cartilha, tinha aquelas coisas malucas, né? Do Ivo viu a uva, o boi baba na babá, a babá é boa. Eu não sei o que a babá foi fazer embaixo do boi para o boi babar nela, mas enfim. Não é isso que nós vamos fazer, e não é assim que se faz. Então, nós vamos entender isso melhor. Por isso Estou ansiosa para aprender sobre, para entender melhor, né? Porque sou leiga. Nós vamos lá, vamos aprender. A gente aprender. só tem achismos, né? A gente acha isso, acha aquilo. Mas eu acredito que vamos entender muito bem e vamos aprender bastante. Semana que vem eu já vou colocar vocês na parede, na aula. Eu já já vou empurrar vocês na parede. Pode ter certeza. Vai ser um tremendo desafio para começar a entender esse processo, tá? Legal. Então, o resumo do programa é esse. Não é nessa ordem, tá? É meio bagunçado o negócio. Bagunçado entre aspas. Mas não é numa ordem cartesiana, assim, passo a passo. Tá tudo meio que entrelaçado. Não dá para dizer começou um tema e terminou outro. É isso que eu quero que vocês entendam desse resumo do programa de ensino, que está lá no PPC do curso, que está disponível no site da instituição, tá? Vejam, critérios de avaliação. Eu acho que não tem grande diferença do que os outros professores fazem, né? Nós vamos trabalhar com ensino híbrido. Acho que a Giovana perguntou sobre isso. Em relação às aulas assíncronas, se terá algum material disponível para as pessoas que não conseguirem assistir às aulas síncronas. Vejam, nós vamos trabalhar de modo misto. Toda aula tem alguma coisa para a gente fazer lá na plataforma, lá no Moodle. Quem olhou o Moodle hoje, já viu que tem tarefa para a semana que vem. Quem que olhou o Moodle já? Alguém já olhou? Eu vi, professor. Então, já tem tarefa. Professor. Já tem tarefa e tem tarefa para nota e tem coisa para ler, né? Então, nós vamos fazer esse hibridismo com tarefas síncronas e tarefas assíncronas, tá? Em que vocês vão ler, ou é um fórum, ou é um mapa mental, em algum momento um seminário. Vamos ver como é que a turma caminha. Eu não vou fechar nada agora, né? Eu prefiro sentir a turma primeiro, de como é que vocês trabalham, como é que vocês fluem melhor. Só que o que eu gosto de dizer e avisar é o seguinte: toda atividade, lá no campo do Moodle, que tem um tópico no Moodle que está escrito atividades avaliativas. Todas as atividades que forem postadas naquele campo serão consideradas para nota. Não adianta me perguntar quantas serão, eu não sei. Vai depender do caminhar,
podem ser 4, 5, 6, atividades mais curtas, atividades menos curtas, mas no final a gente soma tudo e divide pelo número de atividades. Se eu der 6 atividades para a nota, cada uma delas vale 10, e nós vamos dividir por 6. Se forem 7, cada uma vale 10, nós vamos dividir por 7. Vai ser média aritmética, porque funcionou no ano passado inteiro, não tive problema com ninguém, conseguimos resolver todos os problemas, tá? E é assim que vai funcionar. Então, estejam atentos ao Moodle. E nós vamos fazer essa mescla. Giovana, a minha intenção, quando você pergunta quem não conseguiu assistir a aula, a minha intenção é conseguir sempre baixar a aula, né, do streaming, da nuvem, e colocar no Moodle a aula, gravação da aula também. Então, vai ter uma aba que vai ser aberta amanhã, provavelmente, que vão estar lá, aulas gravadas. E aí a aula de hoje já vai estar lá. Elas vão estar no YouTube também, porque eu subo para o YouTube. Só que o YouTube não é tão confiável. Vocês podem procurar que eu tenho um canal no YouTube. Ele não é muito confiável, porque às vezes, como eu uso muito material audiovisual, direito autoral vai lá e corta nós. Corta a minha aula no meio, mutila, né? Vira um Frankenstein em aula. Então, eu tento sempre baixar a aula e colocar as aulas gravadas lá no Moodle também. Mas não consigo sempre. Então, tem que estar atento. E uma coisa que eu vou chamar a atenção, a aula gravada sempre fica no chat. Vocês conseguem baixar a aula gravada também, sem precisar de mim, tá? Mas eu tento fazer isso o máximo possível, só que pela quantidade de atribuições que eu tenho, nem sempre eu consigo. Porque é isso, né? Eu tenho colegiado, estágio, TCC, PIBID, 2 filhos, 2 gatos, 2 cachorros. E um pai com Alzheimer, esqueci. Né? Que não está comigo, não mora comigo, mas que me dá um trabalhão danado também. Então, vejam, vamos tentar acompanhar as aulas e, o máximo possível, acompanhar as coisas no Moodle. Uma coisa importante que essa pergunta me traz. Melhor forma de se comunicar comigo. Chat do Teams. Tá? Ou manda mensagem no chat coletivo, ou manda uma mensagem individual no Teams, porque daí ele toca no celular e se eu tiver condição eu respondo na hora. E-mail, eu não olho. Já digo de antemão. E-mail eu não olho. Porque o e-mail do Instituto é a pior coisa que existe na face da Terra. Que chega, juro para vocês, 200 e-mails por dia. E aí a gente sempre perde alguma coisa importante, porque a maioria não tem nada a ver comigo. Eu dou uma olhada, mas eu sempre perco alguma coisa no e-mail. Porque ele é horrível. Horrível, horrível, horrível. Né? Não tem... Lembrei da Paola Carosella agora. Mas horrível mesmo. Melhor forma de se comunicar comigo, chat do Teams. Tá? Que normalmente eu consigo responder no celular, e às vezes coisa rápida eu já respondo na hora onde eu tiver, ou como eu tiver, tá? Quem não está aqui, depois repassa essa informação, ela não está em lugar nenhum, mas repassa essa informação, que é o lugar mais fácil de falar comigo. Chat do Teams, tá? Deixa eu ver se tem alguma... Ah, tá. Não tem nenhuma novidade ali no chat. Eu sei que são 8h35. Mas eu quero fechar, vou tentar fechá-la até às 9, tá? Porque a gente cumpriu quase todos os itens da pauta, né? Olha lá, faltou só a análise do estudo de caso e uma concepção provisória sobre como se aprende e se ensina a ler e a escrever. Então, outra coisa, lembrei. Horário de atendimento. Depois eu mando a mensagem. Mas anotem e repassem para os colegas, principalmente os representantes, por gentileza. Eu sempre vou estar aqui no Teams
a partir das 6 da tarde, na segunda-feira mesmo. Esse é meu horário de atendimento prioritário para vocês. Tá? De manhã, na segunda, eu também fico até umas 11h30, mais ou menos. Só que tem que esperar terminar a aula do pessoal da manhã, porque eu dou aula de manhã até 10 horas, mais ou menos, 10 e pouquinho, porque eu não consigo cumprir 1h40 quase nunca, mas de manhã consegue falar comigo, me chamando pelo chat do Teams. Na terça-feira de manhã, a mesma coisa, tá? 10h30 até 11h30 eu estou disponível em horário de atendimento. Só que o de vocês, o prioritário é à noite. Então, se tiver alguém da manhã querendo que eu atenda à noite, eu dou prioridade para vocês. E o inverso também. Tá bom? Então, o horário de atendimento exclusivo para vocês e com prioridade é segunda-feira, a partir das 18 horas até as 19 horas, começo da aula. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, não há dúvida em questão a mim. Beleza, então. Maravilha. Então, vamos fazer o exercício rápido. Vamos tentar fechar até as 9, tá? Agora eu vou projetar inteiro, porque eu quero trazer para vocês um causo. Agora eu vou projetar inteiro. Causo. Vou dar 5 minutos para vocês. Vocês podem falar. Eu vou até fechar meu microfone e vou tirar o fone, aproveitar para fazer um xixi. Conversem entre vocês sobre esse caso. Fala no WhatsApp, se quiser falar aqui no chat do Teams também, para todo mundo ver. Mas olha essa situação aí e não precisa elaborar um texto agora, escrito, mas reflita sobre duas questões, levante pelo menos duas questões para a gente refletir sobre essa situação problema, tá? E a gente abre a discussão na sequência. Olha, a Beatriz me mandou o link do grupo no chat. Não é para mim. Gostei da bandeirinha do grupo de vocês. Tem ali na minha parede também, não sei se vocês viram. Mas, enfim. Tudo bem? Que horas são? Ó, 8h38. Vou dar 7 minutos. Às 20h45, em ponto, eu abro o microfone de novo e a câmera e a gente discute os aspectos que vocês levantaram sobre esse caso. Tudo bem? Tranquilo? Me dá um ok, um sim ou não, para saber que vocês estão vendo. Tranquilo. Então, bora lá. Tá bom, professor. Aproveita aí e quem tiver que fazer um xixi também aproveita, porque eu vou fazer um xixi. Você parou de compartilhar, professor. Eu parei para desligar o microfone e a câmera. Eu vou compartilhar, peraí. Obrigada.
Bom, voltando aqui, retornei. Acho que deve ter dado tempo de vocês conversarem um pouco a respeito. Acabei descompartilhando, né? Vou compartilhar de novo para... Ah, não. Estava compartilhado. Burro. Dá 0 para ele. Pronto. Tá lá. Tá compartilhado. Aí eu queria ouvir de vocês o que vocês falaram a respeito, discutiram aí nos grupos. No chat eu vi que não teve nada, né? Mas eu queria ouvir de vocês o que saiu daí, das conversas. Quem começa? Professor. Oi. É eu. Bom, eu não discuti nada com ninguém, não, porque, sei lá, acho que estamos um pouco acanhados ainda com a turma aí, apesar que nós temos a turma aí mais junto com a gente desde o começo, mas tem gente nova no espaço chegando aí. Sim. Mas eu posso discutir a minha visão ao que o senhor solicita. Uhum. A situação da professora, para mim, pode existir 2 pontos, tá? Primeiro, os alunos não tiveram professor que dominasse a técnica de alfabetização, como o senhor mencionou anteriormente, tá? Esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, pelo que é exposto ali, eu entendo que as crianças vieram de uma outra escola. Então, acho que a gestão também da escola, às vezes, não priorizou a alfabetização como deveria, porque, sendo pais analfabetos ou não, já é comprovado cientificamente que criança aprende. Eu acho que aí não limita a criança, não. Uhum. E quanto à observação da professora, pode ter até uma certa dificuldade, mas se ela tiver domínio, ela vai saber enquadrar, porque em nenhuma sala de aula não vai entrar alunos com nível de linearidade de conhecimento no nível que está para ser chegado. Vai ter níveis variáveis. Então, tem que saber trabalhar isso. Ou eu não sei se eu estou sendo muito ignorante na minha colocação, mas a gente tem que buscar soluções. Eu, aos 50 anos, eu só sei que a vida me demonstra que eu tenho que buscar soluções para tudo. E estando no contexto, você acaba buscando. Tá, então, vamos lá. Me chama a atenção, eu não vou dizer que se está certo, se está errado, não é a função agora. Mas me chama a atenção dois elementos da sua fala. Primeiro, a gente transitar por uma situação que ocorre supostamente antes da situação aqui relatada. Então, eu vou colocar essa coisa para pensar. Quer dizer, o que aconteceu antes? Se eu tenho como saber. E a questão da gestão, né? O que significa a gestão não priorizar o processo de alfabetização? E mais a necessidade dessa professora de dar conta, porque as crianças não chegam realmente equiparadas. Nunca você vai ter uma classe homogênea, nunca você vai ter uma classe equiparada em termos de conhecimento sobre nenhum assunto, que dirá sobre alfabetização. Tá? Então, só estou pontuando. Lendo o chat aqui, o Lucas diz que existe um preconceito linguístico e social por parte da professora. Você quer explicar, Lucas? Você pode explicar usando o microfone e tal? Por que você diz isso? Sim, não? De repente está sem microfone. Mas se o Lucas não puder falar ou não quiser, se alguém quiser... Vai falar, Lucas? Eita, cadê o homem? Oi, professor, desculpa. Imagina. E aí, Eu Lucas? continuei lá no chat. Tudo bem? Tudo bom. Então comenta pra gente aqui.
Não, é que eu escrevi no chat, que é ficar indignado por ser uma alfabetizadora experiente, né? Sim. E usar um contexto social para criar uma delimitação de vida em deles ter uma carência da alfabetização, entendeu? Entendi. Então, para você, né, mesmo ela sendo experiente, tem um problema aí por parte dela de preconceito linguístico. Ela já começa falando assim, não só do problema da alfabetização, mas ela começa a criar um preconceito mesmo, a questão social mesmo, falando que as crianças da escola, porque muitos pais não têm merenda, então ela já cria uma delimitação muito grande, porque já dá N motivos para a criança, não, por isso que ela tem dificuldade em aprender, entendeu? Usa muito contexto social como motivo, mas é isso. Legal. É uma premissa do fracasso escolar, né? Da explicação do fracasso escolar. Com certeza. Legal, então vê que a gente vai lá na raiz. Por isso que é importante, quer dizer, eu coloco essa situação problema para a gente pensar nisso. Por que eu estudei psicologia? Não foi à toa, tá? Enfim, aí o Lucas continuou, o outro Lucas fala de uma falta de enquadramento no contexto apresentado. Elaine, uma alfabetizadora experiente tem que ter métodos de ensino para diversas classes sociais. Seja uma classe de alto padrão ou uma classe baixa, deve procurar entender o dialeto das crianças, de forma a interagir a didática juntamente com a condição de cada aluno. Eliane? Não, Eliane. Eliane, quer comentar? O professor deve quebrar esse paradigma de que as crianças pobres não têm conhecimento e condições de bom aprendizado. Acho que vai um pouco na linha aí do fracasso escolar também, né, Eliane? Pelo que eu sinto. É isso mesmo, professor. A professora tem que interagir, né? Conhecer o dialeto de cada criança, porque cada criança foi educada de uma forma diferente, né? Então, se ela conseguir entender e conseguir aplicar isso a ponto de ensinar o aluno a didática correta, tentar mudar a forma de pensamento deles, porque eles foram educados de uma forma diferente. Acredito que ela vai ter um resultado bom. Aqui no estudo de casa, eu sinto que ela já critica, né? Ela já faz, como o Lucas falou, uma discriminação já, né? Discrimina pela classe social, pela condição, pela falta do alimento, né? Então, isso daí já, particularmente, já bloqueia, né? Eu acho que se o professor já pensar dessa forma, ele já bloqueia. Ele já cria um bloqueio e não consegue atingir o objetivo dele por esse motivo. Interessante isso. É ideal igualar. Eu acho que não tem que ter diferença social no pensamento, né? Legal isso, né? E veja, não sei se você reparou, mas você menciona aspectos que ela aponta que são todos eles externos à escola. Isso. Tá tudo fora da escola. A fome, o pai analfabeto, a condição socioeconômica, tá tudo fora da escola. Ela não trabalha isso como algo que está no interior da escola também. A Giovana acho que fala disso um pouco. Os pais sendo analfabetos ou não significa que as crianças terão alguma dificuldade de aprendizagem. Sem dúvida, é uma afirmação correta da Giovana, né? Samantha concorda com o Lucas, acredita que o contato prévio com a leitura e escrita podem sim favorecer e facilitar a aprendizagem, mas a professora pode, a partir do contexto das crianças e da linguagem utilizada por elas, construir uma aprendizagem que vai ser mais efetiva. Opa, está contrapondo aí, né? Samantha está concordando com o Lucas e contrapondo. Voltando para dentro da escola, olha que interessante, a gente não combinou, mas eu acabei de mencionar, sem ter lido o que a Samantha escreveu, que tudo era fator externo, e a Samantha traz um fator interno. Interessante, né? O Lucas continua dizendo a barreira levantada, o outro Lucas fica indignado, né? Que ele comentou totalmente, Giovana concorda. Volta a falar das questões socioeconômicas, e a Gabriela diz, a gente tem que pensar no problema que é a escola ser um depósito de crianças, um ambiente que elas ficam para comer.
Os pais provavelmente chegam cansados do serviço e não podem dar nenhum suporte em casa com as tarefas, por exemplo. Ensino híbrido foi uma coisa interessante. Ensino remoto foi interessante. Quem defendia o homeschooling mudou de ideia. De repente, dá água para o vinho. Não vejo a hora da escola abrir para eu mandar as crianças de volta para a escola. Agora pode fazer doutrinação comunista à vontade. Porque eu não aguento mais meus filhos em casa. A gente tem que pensar no problema, Gabriele. No problema... eu já li. E ela continua. Capital cultural, Bourdieu aparecendo aí. Também entrou ali. Exatamente a questão do hábitos vinculado ao capital cultural. As crianças não terem muito acesso aos textos e tal devido à desigualdade. Ou seja, as crianças não se encaixam porque elas não carregam hábitos, não têm o capital cultural que a escola espera que eles tenham. E aí vocês vão comentando, os professores alfabetizadores não podem pensar apenas em famílias perfeitas, não existem, né? Que não vai dar para ajudar, né? Muitas vezes pelas condições de vida. Existe uma língua, existe uma comunicação, o Lucas diz, nessa sociedade, é usar o contexto que eles vivem e encontrar um método de alfabetização no ambiente que eles vivem. Eu acho que é uma boa desconfiança, Lucas. Vamos só pensar na palavra método depois. Vamos deixar ele pendurado aí, tá? E aí, mas você menciona o método Paulo Freire, né? Que foi um exemplo disso, realmente. Conseguiu, né? O método Paulo Freire tem suas grandes virtudes, mas depois eu vou falar um negócio sobre o Paulo Freire, não agora, né? Sobre o método Paulo Freire, uma curiosidade. Só que eu preciso de outros conhecimentos para isso. Deixa eu ver, a Deise quer falar, por isso que ela abriu a câmera? É isso, Deise? Oi, professor. Eu entendi assim, que essa professora, ela trouxe problemas como desculpa pela dificuldade que ela encontrou, e ela sendo uma alfabetizadora experiente, ela deveria analisar a situação, porque não são todos os alunos, seria um ou outro, não é generalizado, que essas dificuldades, elas existem sim, esses problemas existem sim, porém, ela, com a experiência dela, deveria ver qual método se encaixaria melhor, qual forma de conseguir chegar, de fazer a criança chegar e aprender. Uhum. Ela desenvolvendo, ela sendo experiente, sabe quantas formas possíveis ela pode usar para fazer com que a criança chegue a entender aquilo. Eu acho que é isso, mais ou menos. Legal, legal. É esse pensar, né? Ela sendo essa frase que você coloca, ela sendo uma professora experiente, ela deve pensar em que fazer para que essas crianças aprendam, né? E qual é o melhor método? A palavra método apareceu de novo, né? Ainda que inconscientemente ela está embutida, é uma palavra que está embutida dentro do nosso ideário pedagógico. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou fechar essa discussão. Porque quem olhou no Moodle vai ver o seguinte, que eu deixei para vocês um texto lá no Moodle que se chama O Príncipe que Virou Sapo. Tá? E eu coloquei, atrelado a esse texto que vocês devem ler, O Príncipe que Virou Sapo, não se assustem, porque é um texto de 85, mas é um texto clássico, por isso que ele é tão antigo. Atrelado a esse texto tem uma atividade de fórum, que é justamente discutir esse estudo de caso, o mesmo estudo de caso que a gente discutiu aqui. Só que eu vou dar a dica. Então, se eu fosse vocês, eu anotava. Vocês discutiram a questão pelo viés social, tá? Pelo viés da psicologia da educação, o que não é ruim, os dois aspectos,
são interessantes, inclusive a forma como vocês colocaram. E vocês esbarraram num pilar que é importantíssimo, mas que ainda lhes falta escopo para fazer uma discussão mais aprofundada, que é o viés linguístico. Então, veja, vou repetir. Vocês falaram do psicológico, falaram quando falam do fracasso escolar, falaram do social. Minha tela desligou aqui. Estão me ouvindo? Estamos sim. Sim. Caiu o computador aqui. Desligou. O gato. Tinha que ser, né? Você. A cara do canalha. Foi ele o culpado. Vamos lá. Então eu estava dizendo o seguinte, ainda bem que tem sempre é o Cássio, o sem vergonha. Então vejam, vocês usaram muito do escopo que vocês têm, que é a produção do fracasso escolar, que trata de aspectos psicológicos e ao mesmo tempo de aspectos sociais. E vocês falaram um pouco, quando falaram do preconceito linguístico, das questões de natureza linguística. Então, eu estou propondo para vocês a leitura do texto O Príncipe que Virou Sapo, do Cagliari, Luiz Carlos Cagliari, que é um texto de 85, né? Mas é clássico, por isso vale a pena lê-lo. E vocês vão fazer como atividade para nota a mesma coisa que nós fizemos hoje aqui. Só que tem uma orientação lá. Com base no texto, vocês vão discutir o estudo de caso apontando duas questões. E vocês têm por tarefa também comentar o comentário de alguém. Então, vocês vão escolher o comentário de algum colega lá que falou alguma coisa e vai complementar ou comentar ou trazer mais argumentos. É essa a tarefa que vocês têm para fazer. Se não me falha a memória, eu coloquei para vocês o prazo até a meia-noite de sábado, se não me engano. Porque é um fórum, o mais importante é ler o texto. O fórum é uma coisa rápida de ser feita. Mas já está lá no Moodle para vocês essa tarefa, tá bom? Para a gente ler e voltar nós vamos começar a aula que vem nessa discussão do estudo de caso, mas agora a partir de um viés linguístico. Essa é a dica que eu estou dando. Vamos pensar na linguística para fazer essa discussão no fórum. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Tudo tranquilo. Então tá bom. Então, são 9 horas, a gente passou um pouquinho. Eu peço desculpas, mas realmente para mim é muito difícil não passar um pouquinho. Vai ser meio rotineiro, já aviso, mas eu vou tentar me controlar. De minha parte, eu gostei bastante, achei que foi uma boa conversa inicial e espero corresponder às expectativas de vocês nas discussões que a gente tem agora pela frente. No mais, leiam o texto, façam a tarefa, voltemos para a aula que vem firmes e fortes para aprofundar essa discussão introdutória. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Então, boa noite para professor. Vocês. Boa semana. Obrigada. Bom retorno. Eu vou parar a gravação aqui para ficar menos